Uma apresentação centrada na história. Depois de 72 dias, o primeiro governo operário se encerra com uma brutal repressão. Estima-se em 30 mil mortos. Evidentemente, os feridos estão numa escala de dezenas de milhares. E na sequência, são também outros tantos dezenas de milhares aqueles que são obrigados a fugir da cidade e que se exilam. Os comunards, eles se dispersam nas mais distintas direções. Procuraram refúgio nas cidades e nos países mais inusitados. 72 dias foi a experiência do primeiro governo operário e termina num banho de sangue. Então podem vocês se perguntar por que marxistas de tantas diferentes tendências celebram o aniversário de 140 anos? Por que nos unimos para relembrar esta experiência histórica, o que ela teve de tão inspirador? Bom, em primeiro lugar, a Comuna de Paris, ela foi inspiradora porque ela foi um ponto de partida para toda a elaboração sobre a estratégia de luta pelo socialismo nas décadas seguintes no movimento socialista. Antes da Comuna, os igualitaristas levantavam a bandeira tricolor e cantavam a Marselhesa. É depois da Comuna que a bandeira do movimento igualitarista, a bandeira do movimento operário, dos socialistas, de todas as tendências, passou a ser a bandeira vermelha. Vocês lembram-se? A tricolor, a francesa, ela tinha um simbolismo histórico. Azul pela liberdade, branca pela igualdade e vermelha pela fraternidade. Durante os 72 dias, no alto do Hôtel de Ville, que é o palácio aqui no centro de Paris, que ainda lá está, que corresponde ao que seria a prefeitura, a municipalidade. Em francês, la commune, quer dizer isto, a municipalidade. Talvez alguns de vocês se perguntassem, esta história da Comuna de Paris deve ser o vocabulário uma invenção dos comunistas? Não, a Ville de Paris é la Commune de Paris, como a Comuna de Torino é a Comuna de Torino em italiano. Comuna quer dizer, tanto na língua italiana como francesa, a cidade, a municipalidade. Nós temos no português uma palavra que deriva do mesmo radical, que é comunidade. Durante os 72 dias, no alto do Hôtel de Ville, esteve tremulando a bandeira vermelha. E depois do massacre comunard, que foi composta a música que simboliza a luta pela igualdade social, que é a Internacional. A Comuna nos deixou uma bandeira, nos deixou uma canção, mas nos deixou mais do que estes símbolos. A Comuna nos deixou, pela sua grandeza e pelos seus limites, os fundamentos do que vão ser os traços, a essência da teoria da revolução do marxismo. Como se chegou à Comuna de Paris? Como em 1971, na que era provavelmente a maior cidade do mundo, né? A Paris burguesa, a Paris da prosperidade capitalista, a Paris do Segundo Império, a Paris de Napoleão III, de Luiz Bonaparte, a Paris que reunia os restaurantes que eram o símbolo da opulência burguesa, onde já estavam os costureiros que ditavam a moda mundial. Como essa Paris foi tomada pelos trabalhadores e pela juventude? Bom, isso foi possível, evidentemente, por uma sucessão de catástrofes. Na história, nenhuma sociedade se transforma antecipando aos ritmos que a própria história vai ditando. O relógio da história ele nunca está adiantado, ele está sempre invariavelmente atrasado. É a crise da sociedade burguesa que se manifesta pela primeira vez de forma aberta, escancarada. A segunda potência do mundo lança-se numa guerra contra a Prússia, subestima o que era a capacidade de Berlim, do Junkers, do seu Kai. Muita gente que não ia votar no Lula decidiu, agora eu voto.
Queria pagar para ver. Será que eles fogem mesmo? Eles geralmente fogem. Sabem que neste momento há 450 mil imóveis brasileiros em Miami? Não sei se sabiam. Em Miami há 450 mil imóveis cujos proprietários já são brasileiros. E portanto eles já estão preparados para isso, já estão pagando condomínio por antecipação. Na dúvida, se algo acontece de eventualmente perturbar o seu conforto, ele já tem um destino. O mesmo aconteceu com a burguesia francesa, e vejam como foi prudente e moderado este primeiro governo operário. Só nacionalizou as oficinas dos burgueses que, traindo a nação, abandonaram e fugiram da cidade. Tomaram também decisões que até hoje deixam-nos perplexos. Por exemplo, uma das decisões da Comuna, que me deixa sempre perplexo, é porque que há um decreto específico proibindo o trabalho noturno dos padeiros. Há uma paixão dos comunar pela defesa dos padeiros. Então os padeiros, a Comuna decretou proibido em Paris trabalhar padeiro de madrugada. Que é uma questão que nunca tinha me ocorrido. Por que que nós iríamos ter esta iniciativa em relação aos padeiros? Provavelmente porque o pão, como sabem, era o alimento básico da população francesa e os padeiros deveriam ter uma representação muito grande dentro da Comuna. Mas a parte esta, digamos, um pouco excêntrica, ou talvez um pouco extravagante decisão, a maioria das decisões da Comuna são bastante focadas naquilo que era o decisivo. Garantir a defesa da cidade, garantir a representação da vontade do povo da cidade. A Comuna ela tem um programa democrático, democrático radical. As suas duas tendências predominantes, a tendência dos prudonistas e a tendência dos blanquistas, são tendências do socialismo da primeira metade do século XX. Nos famosos textos, depois reunidos num livro de Marx, A Guerra Civil, há uma passagem no qual Marx aparentemente faz uma crítica à Comuna, e eu queria chamar a vossa atenção para esta passagem, porque ela é muito mal interpretada, na minha opinião. Vocês julgarão se eu estou certo ou se eu estou errado. É um parágrafo no qual Marx diz o seguinte: prudonistas e blanquistas, como todas as correntes doutrinárias da história, ao chegar ao poder, viram-se nas circunstâncias de descobrir que tinham que fazer tudo ao contrário do que pregavam as suas doutrinas. Em geral, esta passagem é interpretada como uma crítica aos prudonistas e aos blanquistas. E é verdade que é uma crítica muito sutil. Mas não é somente uma crítica. O que Marx está dizendo, e a grandeza, na minha opinião, da observação dele, porque aqui em grande medida se resume todo um balanço da Comuna de Paris, o que ele está dizendo é o seguinte: os doutrinários, vocês sabem, ao contrário do que se pensa, os doutrinários não são os esquerdistas, não é isto. Em linguagem marxista, não é isto, doutrinário. Doutrinário são aquelas tendências ou aqueles líderes que têm um plano detalhado, que já previram tudo o que vai acontecer, que já sabem qual vai ser os movimentos de todos os seus adversários, e tem um plano detalhado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem uma receita pronta do que, diante do improviso da história, que é a condição nas quais se desenvolvem revoluções, o que fazer. Marx, como vocês sabem, era inimigo feroz, era extremamente crítico de toda a tendência doutrinária. Ele estava convencido que o processo histórico exige permanentemente revisar as teorias e que as circunstâncias históricas colocam desafios e, portanto, a maneira dos revolucionários de 1789, uma das suas frases preferidas é "On s'engage et puis on verra", ou seja, nos engajamos, avançamos e depois vemos, ou seja, improvisamos. Esta é uma palavra típica, digamos, do período mais extremado da Revolução de 1789-93. A ideia fundamental é que não existe uma receita pronta. E ao dizer que, nesta passagem Marx, ao dizer que os prudonistas, que eram cooperativistas, reformistas, que acreditavam no valor do crédito, que acreditavam que a crise do capitalismo era a crise do subconsumo, ao chegarem ao poder e avançarem até a nacionalização, foram além do que eram os dogmas da sua doutrina e fizeram muito bem em ir além dela. E os blanquistas
que era uma tendência insurrecionalista, que defendia fundamentalmente o terror, ao chegar ao poder, desembaraçaram-se do que eram os dogmas da sua doutrina e improvisaram também. E, portanto, ao dizer que os doutrinários não seguiram o dogma das suas doutrinas, o que Marx está dizendo, que improvisaram, e improvisaram bem. Foi extraordinário o que fizeram, a história não lhes deu mais do que 72 dias. Encerro com uma pequena história. Esta vocês não vão encontrar nos livros. No alto de Montmartre, nesse morro, foi construída uma basílica. O Vaticano fez uma contribuição nacional, fez um levantamento geral em toda a França, no final do século XIX, uns 20 ou 25 anos depois da derrota da Comuna, para construir aquela igreja. A igreja que faz a delícia de uma boa parte da classe média brasileira, que chega em Paris, sobe no morro mais alto e fotografa. Não sabe que aquela igreja, o Sacré-Cœur, a igreja do Sagrado Coração, foi construída ali, não para celebrar o amor e o perdão, mas para condenar os ateus, os igualitaristas, que fizeram a Comuna e que, num dos momentos desesperados do processo revolucionário, fuzilaram o arcebispo de Paris e mais algumas dezenas de padres. Depois de terem tentado trocá-lo, vocês sabem, os comunards propuseram trocar o arcebispo e não sei quantos bispos e padres, eram uns 40, davam 40 padres de cores, digamos, de graus diferentes de hierarquia, por Blanqui. E Marx dava um enorme valor à libertação de Blanqui. Bom, os versaleses, os Dittiers, não entregaram, e quando o exército avançou sobre a cidade, começaram a fazer o banho de sangue, os comunards fuzilaram o arcebispo e 30 padres. E é por isso que foi construído no alto daquela montanha o Sacré-Cœur. E esse dinheiro foi levantado em toda a França, menos em Paris. Ao celebrar os 140 anos, lembramos os 30 mil mortos da Comuna, lembramos a bandeira vermelha, lembramos a Internacional, e também lembramos que esta cidade, que viveu o primeiro governo operário, nas palavras de Marx, a forma que a história encontrou para a ditadura do proletariado, esta cidade, nessa cidade, o Vaticano, a igreja, não teve a coragem de pedir o dinheiro para construir a sua basílica. Nem um só parisiense deu dinheiro para construir aquela igreja. Portanto, se forem a Paris, homenageiem os comunards nas paredes do cemitério do Père Lachaise. As marcas ainda estão lá, marcas dos tiros. É lá que está a esperança de que a história poderá ser diferente. E se forem ao Sacré-Cœur, fiquem de costas para essa igreja, porque ela comemora a vitória daquilo que já mais reacionário, mais retrógrado e mais podre existe na história. Obrigado.